Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Ribeiro, sou médico ortopedista, especialista em coluna da clínica Osteoortopedia em São José dos Campos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dor ciática. Quem nunca ouviu falar, quem nunca teve experiência de algum familiar, algum amigo, algum parente falar, poxa, estou com a dor do ciático. Mas afinal de contas, o que é a dor ciática? Hoje você vai aprender aqui com a gente. A dor ciática também é conhecida como ciatalgia e ela é o nome que nós damos a uma dor no trajeto do maior nervo que nós temos no nosso corpo, o nervo ciático. O nervo ciático tem a sua formação nas raízes lombares e sacrais mais baixas e eles se juntam nessa região lombar, Esse nervo passa pela região do quadril, na parte de trás, na região próxima do glúteo, desce pela nossa coxa e vai até o nosso pé. Por isso que a dor do ciático é uma dor que tem origem na coluna, e tem essa irradiação para o membro inferior. A causa mais frequente de ciatalgia são as hérnias de disco ou doenças que causam uma compressão nas raízes, ou seja, na origem desse nervo próximo da nossa coluna vertebral. Essa dor do ciático, ela vai ocorrer quando esse nervo é de alguma forma agredido por uma inflamação, alguma compressão ou algum trauma. As principais causas de irritação do ciático são as hérnias de discos, onde há uma saída do conteúdo discal, comprimindo a raiz nervosa, as estenoses do canal lombar, que é uma doença que ocorre no público mais idoso, onde há uma formação de osso excessivamente naquela região, causando a compressão do nervo, as doenças como espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra. Esse escorregamento acaba ocasionando uma compressão do nervo na região das saídas deles, onde a gente chama de neuroforame, a síndrome do piriforme, que é uma doença que ocorre na região mais próxima do quadril, O nosso nervo ciático, ao descer no membro inferior, ele passa por dentro de um músculo que se chama piriforme. E esse músculo eventualmente pode comprimir o nervo naquela região. E uma outra causa frequente também de dor no ciático são as causas traumáticas, após um acidente de carro ou após alguma queda, ou mesmo um trauma durante uma cirurgia, às vezes acessando próximo do nervo ciático, pode haver alguma contusão. Os sintomas da dor ciática podem variar de pessoa para pessoa. É muito comum haver dores referidas na região das costas, que irradia na região de glúteo, desce pela coxa e vai até o pé. Esses sintomas, além das dores, podem cursar também com perda de força ou perda de sensibilidade. Mas Luiz, por que acontece a perda de força ou sensibilidade? Nós temos que imaginar o nervo como um condutor de um estímulo. Ele conduz uma informação. No momento que a gente tem uma perda da capacidade de condução, seja por uma compressão, seja por uma inflamação desse nervo, há uma perda dessa informação conduzida. Isso pode gerar fraqueza muscular e perda de sensibilidade. Alguns casos também cursa com diminuição dos reflexos naquela raiz nervosa. Esse quadro clínico, como falei, pode variar de paciente para paciente, por isso que é muito importante uma avaliação minuciosa e entender exatamente a queixa do seu paciente. Bom, mas aí você vai me perguntar, Luiz, como é que eu sei se eu tenho ciático, se eu tenho a dor ciática? Bom, o diagnóstico, ele muitas das vezes é desafiador, porque a dor nessa região pode ter origem no quadril, pode ter origem na lombar e em outras condições que não são relacionadas a uma compressão do nervo. Doenças inflamatórias pélvicas, alterações da articulação do quadril, podem mimetizar esse tipo de dor. Por isso que é super importante você procurar um médico, estar realizando essa avaliação com um profissional capacitado, onde vai colher uma anamnese, ou seja, uma avaliação clínica do que está acontecendo com você, realizar exames clínicos no próprio consultório e solicitar exames de imagem. O principal exame que a gente utiliza para fazer esse diagnóstico são as radiografias, a ressonância nuclear magnética, eletroneuromiografia, que é um exame que vai avaliar a condução do seu nervo, dentre outras modalidades de imagem que a tecnologia nos fornece hoje em dia, que podem ser utilizadas para sanar qualquer dúvida sobre a origem da dor. Sabendo que você possui o diagnóstico
de uma compressão do ciático, uma inflamação do local, é importante a gente tratar a causa. Por isso é tão importante um diagnóstico correto. O tratamento ele vai ser diretamente relacionado a qual problema que está relacionado. A grande maioria das dores ciáticas tem como tratamento conservador um excelente resultado. Medidas locais, tais como calor local, uso de analgésicos simples, uso de anti-inflamatórios numa fase mais aguda, realização de exercícios físicos orientados por um fisioterapeuta ou um educador físico, a fim de analgesia do local, alongamento e, no segundo momento, fortalecimento das musculaturas adjacentes, a fim de uma melhor estabilização a depender da doença. Em casos mais graves, às vezes é necessário alguma intervenção maior. Hoje em dia nós temos procedimentos de infiltração, onde a gente consegue depositar a medicação próximo do local onde está inflamado, a fim de diminuir, essa reação mais local, diminuir a dor do paciente. Casos mais graves, onde há uma compressão maior ou há uma necessidade, a cirurgia pode se fazer necessária. Novamente, não deixe de procurar um profissional capacitado para fazer essa avaliação, pois o diagnóstico correto aumenta e muito a chance de um êxito no seu tratamento. Pessoal, se vocês gostaram dessa informação, deixe um comentário aqui pra gente, mande mais dúvidas. É um tema muito importante, é um tema muito frequente na nossa clínica, e se você conhece alguém ou se você possui alguma queixa relacionada a isso, não deixe de nos visitar aqui para fazer uma avaliação. Um grande abraço!